Fizemos um lindo parque, ele do Ministério da Cultura e eu do Meio Ambiente, no mesmo prédio. E a gente sempre lutava quando tinha a história do contingenciamento do orçamento, e eu e o Gil nos perfilávamos num conceito. Investir em meio ambiente, educação, cultura, não enfim, custeio, é investimento. E a gente argumentava por A mais B, mas o pessoal que via essas coisas como custeio, passava a tesoura na gente sem dó e sem piedade. Então, esse conceito eu tenho que levar, que cultura não é custeio, é investimento. E aprendi isso. Eu sei que cada um aqui apresentou, né, a sua demanda, e uma demanda legítima. Eu estou com todas elas aqui. Nós temos um plano de governo que foi feito de uma forma colaborativa, com cerca de 6.000 pessoas na plataforma na internet, com 5 seminários regionais, com pelo menos 1.500, 2.000 pessoas cada um desses seminários, vários seminários temáticos sobre educação, energia, ciência, tecnologia, economia, cultura, enfim. Meu amigo Nepô, que está ali da cultura digital, está nos ajudando. Enfim, muita gente. Um processo colaborativo. E é interessante que ter feito um programa, e eu e Eduardo apostamos muito no programa, parece que virou uma coisa terrível. Porque agora nós temos que nos explicar por que temos um programa. Cada frase do programa, cada parágrafo do programa. E os nossos adversários dizem: nós lemos minuciosamente o seu programa. E queremos que a senhora explique tintim por tintim como é que vai fazer isso. E eles não apresentaram o programa. E falta apenas alguns dias para chegar ao final das eleições do primeiro turno. E aquilo que eu imaginava ser uma virtude para eles é algo sem nenhuma consideração. Por que esse programa é importante? E eu sou uma pessoa que fui alfabetizada muito tardiamente. E as pessoas que são alfabetizadas tardiamente, elas têm uma coisa: elas precisam muito de metáforas. Porque elas ficaram numa fase que o Piaget chama de operatório concreto. Né? Porque o seu período de educação foi tardio, de letramento. Eu sei isso agora, né? Porque também tenho especialização em psicopedagogia. Antes não sabia. Mas, de fato, isso é algo que nos deixa nesse operatório concreto. Então, eu preciso sempre de metáfora para poder comunicar. Não para vocês, que talvez tenham sido alfabetizados no tempo certo, mas para mim mesmo. E eu criei uma metáfora. Teve um presidente da República que se elegeu com base em um apelo aos brasileiros. Esse presidente tinha iniciado um processo no governo Itamar para estabilizar a nossa economia. E ele fez um apelo aos brasileiros: me deixem ganhar a eleição, que eu vou dar continuidade a essa história de plano real, para continuar derrubando a inflação, fazer o país crescer, etc, etc. E os brasileiros atenderam esse apelo. Ainda que eu não tenha votado nele, eu tenho que reconhecer que foi uma contribuição importante e relevante para o nosso país. Depois as coisas se complicaram um pouquinho mais, porque não basta produzir a riqueza, é preciso distribuir a riqueza. E aí veio um outro presidente que, como as coisas já estavam mais difíceis, porque era para distribuir o que estava sendo acumulado, ele disse: me dê um voto de confiança. E tentou fazer o apelo, mas o povo disse: não. Você vai ter que botar isso no papel. E ele teve que fazer uma carta aos brasileiros. E o apelo era: vamos distribuir essa riqueza e que as pessoas possam ter pelo menos 3 refeições por dia. E aí se elegeu o Lula e ajudou a fazer a inclusão social. Eu estou aqui falando das coisas boas, porque as coisas ruins viraram um meio de fazer política.
Eu sei que as coisas ruins existem em todos nós e que elas precisam ser corrigidas. Nesses governos também. Mas nós partimos do princípio de que as coisas boas a gente preserva, as coisas erradas a gente repara e os novos desafios precisam ser enfrentados. Com esse espírito, eu comecei a pensar. Se já foi feito um apelo aos brasileiros, se já foi feita a carta aos brasileiros, esse país que tem uma sociedade que é capaz de surpreender a si mesma, está agora nos dizendo que quer eleger o presidente da República com base não no apelo, não na carta aos brasileiros, mas com base numa carta ou nas cartas dos brasileiros. Foi isso que as manifestações de junho disseram. E é isso que eu tenho visto em todos os lugares que eu tenho ido.